Estamos nós aqui para a nossa primeira aula de Biologia à distância, EAD. Para quem está achando estranho, sem barba e de óculos. Então vamos lá. Essa nossa aula de hoje, na verdade, é uma continuação da nossa última aula, né? Então a gente vai estar revendo alguns pontos importantes para estar dando prosseguimento nas nossas informações, beleza? Então deixa eu só para a gente começar aqui. Vamos lá. Depois a gente vai ter um momento para tirar as dúvidas, né? Ele vai estar marcando aí uma live para estar discutindo alguns outros pontos, né? Para quem tem dúvidas sobre o assunto e até mesmo quando a gente for estar fazendo algumas atividades para que a gente possa tirar as dúvidas, né? Para que tudo possa correr bem, beleza? Então vamos lá. Esse assunto ele está no livro de vocês, no módulo 2, são os níveis tróficos nos ecossistemas. Antes da gente falar sobre os níveis tróficos, né, é interessante que vocês procurem relembrar alguns conceitos que a gente já havia falado em sala de aula, né, quando a gente fez a parte introdutória ao estudo da ecologia, né, como é o caso dos níveis de organização da ecologia, né, como espécie, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Então é interessante que vocês procurem revisar esses pontos, né? E um desses conceitos que a gente falou em sala de aula foi o conceito de ecossistema. De maneira bem básica, quando a gente fala em ecossistema, a gente está falando de um conjunto de fatores bióticos e fatores abióticos. Quando a gente fala em fatores bióticos, a gente está falando dos seres vivos, né, de todos aqueles fatores vivos que são encontrados no ambiente, seres vivos em si. Quando a gente fala em fatores abióticos, né, a gente está falando dos fatores, dos seres que não apresentam vida. Ninguém está falando dos seres que morreram, não. Viu? A gente está falando realmente dos seres que não são classificados como seres vivos, mas que são fundamentais como ambiente, como, por exemplo, a água, o ar, né, e os gases que o compõem, temperatura do ambiente, a pressão atmosférica, a salinidade, pH, né, os nutrientes, como é o caso dos sais minerais, por exemplo, e entre outros, todos esses são caracterizados como fatores abióticos. Então, quando eu tenho fator biótico com fator abiótico, nós temos aí a formação de um ecossistema. Nitidamente, de maneira bem fácil, a gente percebe a dependência que os fatores bióticos têm em relação aos fatores abióticos. Então, por exemplo, um ser vivo ele precisa de respirar, então é uma dependência. Um ser vivo ele precisa beber água, dependência. Um ser vivo ele depende da pressão atmosférica, uma dependência. Então isso aqui é muito simples a gente perceber. Só que os fatores bióticos eles se relacionam também com outros fatores bióticos. A gente pode citar a questão da competição que existe dentro de um ambiente entre seres vivos iguais e diferentes, a questão reprodutiva, a gente pode falar da questão da troca de favores que existe entre alguns seres vivos, né, que isso também vai ser assunto de uma próxima aula nossa. E um que a gente vai estar citando hoje que é a questão alimentar. Né? Os seres vivos eles dependem de outros seres vivos para poder se alimentar. Com certeza aí muita gente já deve ter assistido algum documentário e... Pois é, bota a gente nisso. O negócio aqui falou. Deve ter assistido algum documentário e deve ter visto algum animal, como, sei lá, uma leoa se alimentando de um filhote de zebra. Né? E deve ter ficado morrendo de pena. Mas saiba que isso é algo que é muito comum dentro de um ecossistema e é fundamental. Essa questão de quando um ser vivo se alimenta do outro, isso é importante porque aquele indivíduo que está se alimentando, que a gente chama de predador, que está se alimentando daquele outro que nós chamamos de presa, ele está equilibrando a população desses indivíduos no ambiente. Então, daí a importância, já adiantando aqui, da questão da cadeia alimentar, de um ser vivo se alimentar de outro ser vivo. É equilibrar a população de indivíduos. Porque se isso não acontecesse, a gente ia ter uma população enorme de alguns seres vivos e uma população reduzida ou inexistente de outros. Então, isso é fundamental.
Então hoje a gente vai estar falando sobre cadeia alimentar. Que quando a gente fala em cadeia alimentar, pelo próprio nome, a gente já percebe que é uma sequência onde um indivíduo ele se alimenta de outro. Sequência essa que é uma sequência linear, né? Unidirecional. Então você vai ter um indivíduo se alimentando de outro, que serve de alimento para outro, e assim sucessivamente, né? E qual é a importância, além dessa questão populacional, que a gente já falou, qual é a importância também da cadeia alimentar? A transferência de energia, né? Um indivíduo, quando ele se alimenta do outro, ele termina obtendo energia, né? Essa energia termina sendo transferida. Então você vai ter aí uma transferência de energia ao decorrer dos indivíduos que estão participando dessa cadeia alimentar. E quem é que faz parte dessa cadeia alimentar, né? Nós vamos ter três componentes, podemos dizer assim, né, que vão ser participantes da cadeia alimentar. A gente vai ter aí, aqui do lado nós temos, que nós chamamos de níveis tróficos. Então toda vez que fala em níveis tróficos da cadeia alimentar ou da teia alimentar, que a gente vai ver depois, a gente está falando desses três componentes aqui: produtores, consumidores e decompositores. Não coloquei nenhuma explicação aqui do lado, porque a gente vai estar falando sobre cada um desses componentes, né? Sobre a importância, quem é que faz parte, né? Como é que eles atuam no ambiente. Então a gente vai estar falando de cada um deles, né? Então, níveis tróficos, produtores, consumidores e decompositores. Vamos lá para o próximo. Então aqui, vou botar minha carinha aqui dentro do sol, igual os Teletubbies. Então olha só, os produtores, eles recebem esse nome porque realmente eles vão estar produzindo algo, né? Esse algo que eles estão produzindo é o seu alimento, o seu próprio alimento. E aí a gente volta para um conceito que a gente falou logo no início das nossas aulas, que é um dos conceitos básicos da biologia, que é a questão vírus, que é a questão dos indivíduos autótrofos. Autótrofos são aqueles indivíduos que produzem o seu próprio alimento, né? Que são, na verdade, organismos que nós chamamos de organismos fotossintetizantes, né? Ou seja, eles realizam a fotossíntese para poder ter o seu próprio alimento, né? E aí os produtores, são justamente esses organismos autótrofos, como é o caso dos vegetais, é o caso de algumas bactérias, é o caso das algas, né, que tem essa capacidade de produzir o seu próprio alimento. E essa produção de alimento se dá através de um mecanismo, né, que nós chamamos de fotossíntese, certo? Como é que essa fotossíntese ela atua? A fotossíntese ela vai atuar fazendo com que você tenha uma transformação de matéria inorgânica em matéria orgânica e matéria inorgânica, né? A gente vai entender melhor já já. Eu até fiz um esquema aí já na sala de aula, acredito que vocês devam ter no caderno, eu até aconselho, né, vocês analisarem mais detalhadamente um esquemazinho falando sobre fotossíntese. Depois eu posso até disponibilizar para vocês também, para quem não tem no caderno anotado, que a gente já fez isso aí. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, um representante desses produtores, uma planta, né, uma árvore, né, dentro de um ambiente. Aqui a gente pode compor como um ecossistema, né? Nós vamos ter aqui uma população de plantas, fatores abióticos, interagindo, né, entre eles. A gente percebe essa dependência dos fatores abióticos para os fatores bióticos. Então a gente tem aqui a planta em si, e aqui no ambiente a gente vai ter o gás carbônico, que vai ser fundamental, ou dióxido de carbono, que vai ser fundamental no processo de fotossíntese, e a água também que está aqui no solo. Então como é que acontece a mágica, né? Através da respiração, né, suas folhas, as plantas elas vão adquirir o gás carbônico, vão extrair esse gás carbônico da atmosfera. Enquanto isso, as raízes elas vão estar atuando aqui também, a setinha vermelha, absorvendo essa água do solo, e a partir daí esses dois componentes eles vão chegar em uma região específica das células vegetais, que são os cloroplastos, e eles vão receber
não seria receber a palavra certa. Eles vão estar... as moléculas desses componentes elas vão estar se desmontando a partir da energia solar, e você vai ter a formação de um novo componente, nesse caso agora um componente orgânico, que seria a glicose, está logo aqui, né? Essa glicose que é o alimento da planta, é ela que vai estar fornecendo energia para a planta, né? E também para outros níveis tróficos da cadeia alimentar, como é o caso dos consumidores e produtores. Então, gás carbônico, água, energia solar, você tem a formação de glicose. De quebra, você também tem a formação de oxigênio que vai ser liberado na atmosfera, né? Então, os organismos produtores, eles justamente realizam o processo de fotossíntese para poder obter o seu próprio alimento e, a partir daí, conseguirem adquirir a energia necessária para o seu funcionamento, né? Vamos lá para o próximo. Próximo nível trófico, nós vamos ter os consumidores. Os consumidores, como o próprio nome aqui já diz, são organismos que vão consumir, nesse caso, consumir outros seres vivos para poder obter o seu alimento, né, a sua energia necessária para o seu funcionamento. Esses organismos, uma das características principais deles é a questão de serem heterótrofos, não terem capacidade de produzir o seu próprio alimento. Justamente por isso que eles vão estar se alimentando de outros seres vivos. E dentro desse grupo de consumidores, você vai perceber a presença de quatro componentes, que nós classificamos eles de maneira crescente, né, que são os organismos que nós chamamos de consumidores primários, que a gente pode representar assim, né, aqui acima, ou só chamá-los de primários, consumidores secundários, que é a representação, as duas representações, consumidores terciários e consumidores quaternários, as duas representações de cada um. Esses consumidores primários, como é que a gente pode identificar cada um desses componentes na cadeia alimentar? Os consumidores primários, eles vão estar se alimentando de organismos que nós chamamos de produtores. Os organismos secundários, eles vão estar se alimentando justamente dos primários. Os consumidores terciários, eles se alimentam dos consumidores primários. Aliás, desculpa, se alimentam dos consumidores secundários. E os consumidores quaternários, eles se alimentam dos consumidores terciários, certo? Então, só repetindo, primário se alimenta de produtor, secundário se alimenta de primário, terciário se alimenta de secundário, quaternário se alimenta de terciário. Geralmente os organismos que são primários, eles são herbívoros ou onívoros, né, como é o nosso caso. Só lembrando, onívoro se alimenta tanto vegetal quanto animal. Os secundários, geralmente eles são carnívoros ou onívoros, terciários carnívoros ou onívoros, e quaternários carnívoros ou onívoros, certo? Dentro de uma cadeia alimentar, um indivíduo onívoro, ele pode entrar em qualquer um dessas classificações de consumidor. Então, por exemplo, o ser humano está se alimentando do milho, naquele momento ele é primário. O ser humano está se alimentando da carne e da galinha, então ele já passa a ser o secundário, a galinha passa a ser o primário, porque ela vai estar se alimentando do milho, ou da ração feita do milho e etc. Então ele pode ocupar, né, níveis de consumidor, como consumidor de maneira diferente. Então é bom ficar atento com isso aí. Depois a gente vai estar exercitando e a gente vai estar percebendo melhor isso aí que eu estou falando, certo? Vamos lá para o terceiro nível trófico. Deixa eu tirar aqui minha cara aqui da bactéria, vou colocar aqui em cima. Então, o terceiro nível trófico são o que nós chamamos de decompositores, né? Os decompositores, eles são organismos que se alimentam na matéria orgânica em decomposição. E eles fazem algo que é o contrário do que os produtores fazem, né, lá na fotossíntese. Lembrando que lá na fotossíntese a matéria inorgânica se transformava em matéria orgânica. E nos decompositores, eles pegam a matéria orgânica e transformam em matéria inorgânica. Então eles fazem o contrário. Então eles também são seres vivos heterótrofos, então eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então nesse caso eles se alimentam, né, de outros seres vivos, como eu já falei, seres vivos em decomposição. Então morreu, eles vão estar se alimentando daqueles indivíduos.
Aí você pode questionar, professor, ele não poderia ser também caracterizado ou classificado como um consumidor? Não, porque nesse caso, os consumidores eles não têm essa capacidade de transformar a matéria orgânica em inorgânica, e esses indivíduos eles têm. Nesse caso aí você vai ter bactérias, fungos e alguns protozoários, não todos. Então eles que vão estar atacando cadáveres, excrementos, restos de vegetais, como tem dizendo no conceito, e vão estar pegando essa matéria orgânica, transformando em inorgânica e repassando ela novamente para o ambiente, para que ela possa ser utilizada. Então, que matéria inorgânica é essa? Sais minerais, água, dióxido de carbono e, entre outros componentes, nitrogênio. Então, esses componentes são mandados para o solo e aí as plantas que estavam lá atrás, né, os produtores, vão estar pegando esses componentes novamente e estar reutilizando no ambiente. Então, eles são como se fossem os recicladores, né, do ambiente. E são de extrema importância. Eles que vão estar tendo a responsabilidade de enriquecer o solo. Então, por exemplo, quando você ouve falar alguma coisa de que um ambiente ele tem um solo pobre em nutrientes, então, geralmente, essa classificação para esse solo é devido justamente à ausência desses organismos naquele ambiente, que vai estar fazendo com que não tenha a dispersão desse substrato, né, dessa matéria inorgânica, e automaticamente ele vai ser classificado como um solo pobre em nutrientes, né? E ali, com certeza, você vai ter também pouca vida naquele ambiente, beleza? Então, só relembrando, dentro de uma cadeia alimentar, nós vamos ter 3 níveis tróficos, né? 3 níveis tróficos: produtor, consumidor e decompositor. Eu queria só fazer aqui uma observação em relação aos consumidores. Professor, não existe consumidor quinquenário ou acima disso? Pode até surgir, mas não é comum você perceber uma cadeia alimentar muito longa, com mais de 4 componentes, porque isso aí não é interessante para os indivíduos que vão estar fazendo parte daquela cadeia alimentar. E a gente vai entender melhor já por quê, né, que não é tão interessante assim. E mais uma vez falando de consumidores, aqueles indivíduos que estão no último nível de consumidor em uma cadeia alimentar, eles são geralmente os organismos que são classificados como superpredadores. Ser humano, tubarões, baleias, algumas aves de rapina, como águias, falcões, gaviões, né? Então esses indivíduos eles vão estar ali no topo da cadeia alimentar, leões, né, os grandes felinos e assim por diante. Então você vai ter esses indivíduos aí classificados como superpredadores dentro da cadeia alimentar, né? Acima deles ali você pode até ter algum indivíduo, mas geralmente não é tão comum. Então dentro daquele ambiente, daquele ecossistema, eles que vão estar dominando ali naquele momento, então no último nível, nesse caso da cadeia. Aqui a gente tem uma organização, né, de uma cadeia alimentar, para a gente poder entender. Então você vai ter aqui o produtor, né, que é o vegetal. Então ele lá realiza o processo de fotossíntese, retira o dióxido de carbono da atmosfera, água do solo, adquire energia solar. Essa energia solar é transformada, né, porque a energia ela não é produzida, ela é transformada. Então essa energia é transformada, ele vai estar obtendo parte dessa energia, né, através da glicose, que é um carboidrato produzido lá na fotossíntese. E o gafanhoto, quando se alimenta dessa planta, termina adquirindo parte dessa energia também. O sapo, quando se alimenta do gafanhoto, adquire parte da energia. A serpente, quando se alimenta do sapo, adquire parte da energia. E a águia, quando se alimenta também da serpente, adquire parte dessa energia. Então você tem aqui uma transferência de energia, certo? Então nesse caso aqui, ó, o vegetal será o produtor, o grilo será o consumidor primário, o sapo será o consumidor secundário, a cobra o consumidor terciário e o gavião o consumidor quaternário. Um outro detalhe, a seta dentro de uma cadeia alimentar, que está aqui em vermelho, eu já vi pessoas falando assim, isso aqui está errado, não é para mostrar quem se alimenta de quem não. Então essas pessoas acham, por exemplo, que a seta deveria estar invertida. Águia para cobra, cobra para sapo, sapo para o gafanhoto, gafanhoto para a planta. Não. Na verdade, o objetivo, o intuito dessa seta não é
mostrar quem se alimenta de quem, e sim mostrar de onde a energia está partindo. Então aqui, ó, a energia que foi produzida, que foi transformada lá na fotossíntese, ela é transferida para o gafanhoto, que por sua vez, quando ele serve de alimento para o sapo, transfere energia à sequência linear. Transfere energia para o sapo transfere energia para a serpente transfere energia para o gavião. Então você terá aqui uma sequência, né, de transferência de energia, beleza? Então a seta na cadeia alimentar indica a transferência de energia e não quem se alimenta de quem, beleza? Vamos lá para o próximo. Essa energia dentro da cadeia alimentar ela tem um comportamento interessante, né? Ela tem um comportamento decrescente, ela vai diminuindo ao decorrer da cadeia alimentar. Então agora a gente vai entender o porquê que a cadeia alimentar ela não pode ser tão longa. Então você tem aqui, por exemplo, os produtores, né, que produziram aqui através da fotossíntese, né, produziram o seu próprio alimento. Aí o que acontece? Parte desse alimento que foi produzido, aproximadamente 90% desse alimento que foi produzido, ele é utilizado pela planta no seu processo de respiração, de reprodução e assim por diante, crescimento. A planta, para poder realizar isso, ela precisa de energia. Então, aproximadamente 90% dessa energia ela vai estar utilizando para o benefício próprio. Quando um indivíduo primário se alimenta da planta, ele adquire aproximadamente 10% apenas daquela energia que o produtor conseguiu através da fotossíntese, né? Então, 10% só. Aí a mesma coisa acontece para o consumidor secundário. Quando ele se alimenta do primário, ele adquire apenas 10%. Então, ó, desses 10%, 9% foi utilizado, passou apenas 10% para o consumidor secundário, que automaticamente também só passa 10% para o consumidor terciário. Se tivesse um consumidor quaternário aqui, você ia ter também só 10%. Então aqui, ó, você tem aqui uma queda, né, da energia, uma diminuição da energia no decorrer dessa cadeia alimentar. Então, assim, quanto maior a cadeia, menor é a quantidade de energia que vai chegar naquele último nível. Então, dentro de uma cadeia alimentar, por exemplo, o indivíduo que está no último nível, ele vai estar adquirindo uma energia bem menor do que aquele que está no início da cadeia alimentar. Então, por isso que não é interessante você ter mais de 4 consumidores dentro de uma cadeia alimentar. É justamente devido a essa questão de que a energia ela vai diminuindo ao decorrer da cadeia alimentar. Então, lembre-se, quando a gente falar de energia dentro da cadeia alimentar, a cadeia alimentar, a energia na cadeia alimentar, a tendência dela é ir diminuindo. E quanto maior a cadeia, menor vai ser a concentração de energia que a gente vai encontrar no último nível. Então, por exemplo, aqui nessa sequência, né? Se eu perguntasse aqui primário, secundário e terciário, qual desses 3 níveis a gente vai encontrar maior quantidade de energia? Consumidor primário. Onde é que a gente vai encontrar uma menor quantidade de energia? Consumidor terciário. Se tivesse um quaternário, seria no quaternário. Um outro detalhe que eu estou esquecendo, não é obrigatório que uma cadeia alimentar ela tenha os 4 níveis de consumidores, não. Você pode ter só um consumidor, ou você pode ter todos, ou 2 ou 3, certo? No entanto, que não passe dos 4 componentes, beleza? Aí, presta bem atenção para não confundir. Falei agora para vocês que a energia na cadeia alimentar, a tendência dela é ir diminuindo, né? E aí a gente vai para uma outra informação que é importante, que são os contaminantes. São componentes químicos, tóxicos, agrotóxicos, metais pesados. Como é que eles se comportam dentro de uma cadeia alimentar? O comportamento deles é contrário em relação à energia. Enquanto a energia diminui, esses contaminantes eles aumentam na cadeia alimentar. Então esse esquema que a gente tem aqui foi uma pesquisa que foi feita no Centro de Energia Nuclear da Agricultura lá da Universidade de São Paulo em relação ao rio Tietê. A gente sabe que o rio Tietê ele é um rio bastante poluído e ele recebe esgoto, né, de várias regiões, né, de São Paulo. E nesse esgoto nós vamos encontrar o quê? Né? Resíduos industriais, resíduos agrotóxicos, o esgoto doméstico. E aí esse esgoto
você vai ter a presença de alguns componentes que são classificados como metais pesados, como é o caso do cobre, cobalto, cromo e o zinco. E o cromo, por exemplo, ele é em excesso, né, ele pode estar causando câncer. Então, o que acontece? Esse esgoto ele é liberado no rio, as algas elas adoram esse esgoto, então elas se reproduzem de maneira acelerada, exagerada. Automaticamente esses peixes eles vão estar se alimentando dessas algas e a população ribeirinha e entre outras pessoas que se alimentam desse peixe retirado lá do rio Tietê vão estar se alimentando do peixe. Então você tem aqui uma cadeia alimentar. Então algas, peixes, ser humano, né? Uma sequência linear. Então aqui a gente já tem uma cadeia alimentar. As algas são os produtores, os peixes consumidores primários e o ser humano seria o consumidor secundário. Aí esse estudo ele percebeu que a população ribeirinha ela estava com níveis de cromo de maneira exagerada no seu organismo, né? Nos rins, no fígado, por exemplo, e por que, que eles estavam com a grande concentração desses metais pesados? Porque a tendência dos metais pesados é ir aumentando no decorrer dessa cadeia alimentar. Quem é que está no último nível da cadeia alimentar? O ser humano, né, que está logo aqui. Né? Então, se a tendência desses contaminantes é ir aumentando, você automaticamente vai encontrar uma maior quantidade desses componentes naquele indivíduo que está no último nível, seja primário, secundário, terciário. Então, o ser humano, né, que seria esse último nível de consumidor, é onde a gente vai estar encontrando a maior quantidade desses metais pesados. Então, se a gente fosse representar em um gráfico, né, a energia e os contaminantes, a energia ela ia estar caindo, né, ela ia estar em queda, né, porque ela vai diminuindo, e esses contaminantes eles iam estar aumentando, né, dentro da cadeia alimentar. Beleza? Então, cuidado para não confundir. Energia diminui, contaminantes aumenta. E isso aqui ajuda vocês a entender um pouco mais sobre essa questão, né, desses contaminantes. Beleza? Então, é isso. Hoje a gente relembrou alguns pontos, a gente colocou outras informações aqui, relembra aqueles conceitos que a gente já viu em sala de aula, o esquema que a gente já falou em sala de aula, alguns pontos que a gente já citou, alguns exemplos. Aí em breve eu vou estar colocando algumas atividades para que a gente possa exercitar, né? E depois a gente vai estar fazendo uma live lá no grupo de vocês do Facebook, né, no grupo fechado, para que a gente possa tirar algumas dúvidas e esclarecer mais alguns pontos, se por acaso não ficaram bem claros aqui, certo? Então um abraço para todos, até a próxima.